Agora eu irei mostrar para vocês o exemplo 2. Então, mostrei o exemplo 1 da atividade de soldagem, agora eu vou mostrar o exemplo 2. Então, essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade foi um teste que eu fiz. Eu até chamei de challenge, desafio. Então, eu fiz um teste. Isso daqui ainda não valeu. O que eu fiz? Primeiro, eu fiz esse formulário para expressar as minhas ideias, o que eu estava pensando, de como eu poderia melhorar aquele meu primeiro formulário lá de múltiplas escolhas, checkbox, checklist e short answers lá. Então, para melhorar um pouquinho a ideia, eu criei esse challenge. Então, tem 3 perguntinhas ali. São perguntinhas de o que é, e eu criei 3 níveis. Então aqui eu comecei a ter o pensamento de gamificação. Então aqui eu criei 3 níveis, nível fácil, nível médio e nível difícil. Então eu tentei trazer esse escopo aí, esse contexto para o desafio. Aí eu deixei de chamar um formulário, então perdeu-se aquele nome padrão, aquele nome mais técnico, né? Ah, estou preenchendo um formulário. Não, isso daí é muito mundo empresarial. Não. Aí eu chamo de game e já chamo de challenge, desafio. Então eu já tento quebrar um pouquinho esse paradigma de que é um formulário. Tanto é que eu não divulgo ele sendo um formulário para o aluno não pegar esse contexto mais padrão e mais formal. Essa é a palavra correta. Então, chamei ele de desafio. O que eu fiz nesse desafio aqui? Então, eu criei também as sessões, eu já explico para vocês o porquê das sessões. Então, essa primeira sessão seria a página inicial. Então, olha lá, coloquei uma imagem aqui em cima, mudei a cor de fundo para ornar com a imagem. Olha lá, coloquei desafio 1, poderia colocar uma descrição, e coloquei aqui, ó, desafio, que é a mesma imagem daqui de cima, né? Pedi o nome dele. Pum, essa é a primeira página. Ele só passa para a segunda página se, obrigatoriamente, ele colocar o nome dele. Na segunda página, ou seja, na segunda sessão, eu criei apenas uma questão, que é nessa sessão, né? Então, ó lá, você está no nível 1, será feita uma pergunta fácil. Então, lá, o que é que cai em pé e corre deitado? Então, o que eu fiz aqui nesse game, nesse nível fácil? Ele só vai passar para a próxima sessão, que é o que está aqui embaixo, no nível 2, se ele acertar o nível 1. Então aqui eu coloquei essa ideia de game, do tipo, você só avança de fase, você só vai subir o seu nível, o seu level, se você acertar. Se não, vai ficar eternamente aqui nesse nível. Então é isso que acontece. Então aqui ele permite fazer uma alteração, onde ele só passa para a próxima fase se ele acertar essa. Então, olha lá, isso daqui é uma resposta do tipo curta, ela é texto e ela contém a palavra chuva. Então, essa é a resposta. Então, ele tem uma inteligência aqui que consegue fazer essa comparação e caso contenha a palavra chuva, ele faz a simulação de resposta correta e ele dá como ok. E aqui ao lado, tá vendo? Aqui ao lado tem esse pense bem. Então, isso daqui é uma dica que eu consigo trazer para o aluno. Então, vou até destacar aqui. Isso daqui é uma dica que eu consigo trazer para ele. Então, ele colocou uma resposta. Lá, por exemplo, o que é que cai em pé e corre deitado? Então, ele falou, minhoca de paraquedas. Não, tá errado. Então, vai aparecer lá a resposta errada e vai aparecer essa minha dica também. Então, vai aparecer essa minha dica. Ó, pense bem. Nesse primeiro momento, eu não quis dar uma dica porque nós estamos no nível fácil. Então, eu só falei, pensa bem. Então, ele vai indo, até que chega uma hora que ele acerta. Acertando, ele passa de fase. Então, se ele colocar chuva, vai passar para a próxima fase. Passando para a próxima fase, nós estamos aqui no nível médio, mediano. Então, a perguntinha já mudou um pouquinho. Olha lá, o que é o que é? O que é que está na ponta final do fim, no início do meio e no meio do começo? Aí ele, cacete, o que é isso? Então, ele vai tentar dar uma determinada resposta lá pra gente. Então, na verdade, a resposta correta é a letra M. Então, qual é a dica que eu dei? A dica é meio difícil, ela tem que ser curtinha, tem que fazer sentido também. Eu não consigo ir dando uma sequência de dicas. Seria muito interessante se alguém desenvolvesse essa ferramenta e eu pudesse ir liberando as dicas, né, ao longo do tempo. Olha lá, é uma letra. Então, aí ele já... entendi. Então, uma letra lá. Está na ponta final do fim. Quem que está no final do fim? O M. Quem que está no início do meio? O M. E quem que está no meio do começo? O M também. Então, é uma letra M. Infelizmente, a ferramenta ainda não é tão inteligente e ela não consegue fazer distinção de letra maiúscula, letra minúscula. Então, o aluno tem que escrever exatamente igual. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com as respostas e tentar simplificar ao máximo. Então, por exemplo, aqui, chuva, eu escrevi tudo minúsculo
para ficar mais fácil. Se ele escrever o C maiúsculo, já era, ele dá como erro. Então tem que tomar cuidado. Olha lá, é letra M. Então por que eu poderia ter colocado, né? É a letra M. Só que a frase é mais difícil dele acertar. Então a dica eu coloco a frase e só deixo uma lacuna no final, que no caso aqui foi só a letra. E acertando isso, ele passa para o nível 3. Então no nível 3 aqui, uma perguntinha um pouquinho mais difícil. Então lá, o que é o que é? Quebra quando se fala. Então, ele já... Como assim? Quebra como se fala. Vai ficar pensando, por aí vai. Então, na maioria deles, eles vão pensar no silêncio, né? E, putz, então quando eu falo quebra o silêncio. Poderia ser também. Não é o meu caso aqui, mas poderia ser também. Então, lá. Ah lá, no caso, a resposta aqui é o segredo. E a dica que eu dei, a dica que eu dei é, não pode ser dito. Eu poderia até melhorar essa dica. Por exemplo, a dica que eu poderia dar é: se eu te contar, você não conta para ninguém, e tantas outras dicas que eu posso dar a fim dele conseguir chegar na resposta correta. Joia? Então, olha lá, passando essa outra sessão aqui, aí ele vem para a última sessão, que é a pesquisa de satisfação. Aqui eu deixei meio padrãozão, né? Muito bom e muito ruim. Também foi excelente, olha lá, 16 respostas aqui, né? Todos eles fizeram também, gostaram. E esse desafio aqui, eu fiz com eles na aula ao vivo. Então, eu entrei na aula ao vivo, enquanto eu esperava os alunos chegarem, eu já mandei o formulário e falei, faz uma atividade para mim aí ao vivo, agora. Então, é um desafio. Pum! Mandei o desafio para eles fizeram ao vivo lá na aula. E online. Então, por enquanto, eu não tinha iniciado, eu deixei um tempinho, eu já me planejei para executar essa atividade durante a aula. Aí depois aqui no final, eu coloquei uma imagem lá. Então, parabéns, você completou o desafio, porque é um desafio, né? Então, eles têm essa mentalidade de que se eu estou executando o desafio, eu preciso ganhar um congratulations, uns parabéns, ganhar algum prêmio. Infelizmente, na era digital aqui, o prêmio ainda está meio difícil. Então, lá, eu coloquei uma imagem aqui para chamar atenção. Então, o texto ele não chama atenção assim, mas a partir do momento que eu trabalho com uma imagem, tem algum texto, uma frase ali dentro, já fica mais fácil. Então, qual foi a questão da interação que eu pedi para eles? Olha lá, se você chegou até aqui, ou seja, na última etapa, ele só chega aí se ele acertar todas as etapas. Se você chegou até aqui, me mande uma mensagem no WhatsApp com a seguinte frase: #eu consegui. Então é isso. Então, eu estava lá na live, o celularzão estava aqui do lado, e eu só esperando, só aqui, ó. Vou esperar os alunos mandar. Aí depois começou a chegar um monte de mensagens dos alunos. #eu consegui, #eu consegui. Então é uma questão de interação. E nisso eu já devolvia alguma frasezinha. Parabéns, você conseguiu. Show de bola. Parabéns pela sua criatividade, inteligência, persistência. E eu vou lá e dou um agrado. Eu encho a bola do aluno. Então eu já iniciei a aula mais ou menos nesse sentido. E é em cima disso que eu estou pensando em fazer as revisões de aula passada. Então eu pego o tema da última semana, já mando como desafio. Pum, como se fosse uma revisão. Só que uma revisão diferente, na forma de um game, para eles participarem. E com esse próprio formulário eu também consigo fazer essa interação aluno-professor, uma interação mais próxima aí, mandando mensagem no particular, no privado. Poderia fazer outra forma, viu? Poderia, manda uma mensagem no chat. Então, o chat da conversa ia estar rolando lá. Comemore ao vivo na live, por aí vai. Essa questão de comemoração ao vivo, eles têm um pouco de vergonha, né? Então, por isso que eu pedi no particular. Então, este é o segundo exemplo aqui do desafio. Eu vou mostrar para vocês como que é visto pelo aluno. Então, na hora que mandar o formulário, vai aparecer assim para ele, ó. Essa é a primeira sessão, a primeira página, tá vendo? Então, é isso que vai aparecer para ele, ó lá. Desafio 1, challenge, vamos começar. Informe seu nome. Então, lá, Igor 2, que eu acredito que não tem. Vai apertar Next. Então, ó, vamos começar. Então, ó, você está no nível 1. Será feita uma pergunta fácil. Então, ó, o que é que cai em pé e corre deitado? Então, eu vou colocar aqui, ó, minhoca. Vou tentar prosseguir. Ah lá, ó. Aí ele disse, ó, está errado, apareceu vermelho. Ele falou, ó, pense bem, que é a minha dica lá, né? Então, não é minhoca não, é a chuva. Ah lá, já mudou de cor. Aceitou, foi. Olha lá, você está no nível 2, será feita uma pergunta mediana. O que é que está na ponta do meio e no meio do fim? Vou colocar o M maiúsculo para vocês verem, olha lá, é uma letra. Aí M maiúsculo não foi? Então só pode ser o minúsculo, o aluno vai tentar. Eles são espertos pra caramba. É a letra M. E por fim, olha, o que é que se fala quando se quebra? Então, olha lá, segredo. Vou começar com S maiúsculo, infelizmente ele não dá. Então tem que ir dando essas dicas para os alunos aí, segredo, e criando um padrão de resposta, né? Então sempre falar, eu sempre vou escrever minúsculo, não vou colocar acentuação, que foi o que eu disse para eles lá. Então segredo, pum, chegou. Aí vai vir aqui pesquisa de satisfação, vou colocar aí, muito bom.
porque eu gostei. E essa imagem de fundo. Então já, opa, antes dele submeter a resposta aqui, ó, tá vendo? Antes dele clicar para submeter a resposta, já aparece aqui, ó. E é uma atividade a mais, que eu já estou treinando o aluno a ter atenção. Então, isso foi de propósito que eu fiz, para os alunos terem atenção, não ficar um processo mecânico, para eles terem atenção, promover a socialização, a integração. Até que eu vou ver se eu mudo isso daqui, do tipo, mande esse desafio para um amigo e por aí vai. Não sei, eu vou fazer um jogo nesse sentido aí. De eu criar um jogo e mandar para uma única pessoa. Se essa pessoa conseguir acertar, ele pega esse desafio e manda para outra. Se ela acertar, manda para outra, para ver se eu consigo desafiar a sala inteira nesse sentido. Também é uma outra promoção de socialização entre o grupo. Então, lá, ele tem que mandar a mensagem do hashtag eu consegui. Feito. Você que chegou até aqui, ó, embaixo aqui do vídeo tem a descrição com o link do Forms, ou seja, do desafio. Então, se você tiver curiosidade, quiser ir lá, preencher e quem sabe vencer o desafio, fica à vontade. Também você consegue ir lá e pegar a ideia e multiplicar essa boa ideia. Então, o link está na descrição. E em breve a gente vem com a parte 3 do vídeo. Então, até logo aí. Muito obrigado.